Estudar como autodidata, independentemente do idioma, requer muitas habilidades. E a partir do momento que a gente não se observar sobre o que estamos fazendo, o erro que estamos cometendo, o que está dando certo ou errado, a tendência é a gente ficar perdido no meio do caminho. E eu quero trazer esses 5 erros observados aqui para você, porque talvez possa estar acontecendo isso contigo. E isso prejudica completamente o nosso desenvolvimento. A minha proposta aqui no canal é sempre buscar ser objetiva, de forma assim, mais plausível possível. Só que eu preciso te convidar a seguir o meu perfil se você ainda não me conhece. Eu sou Dani, estudo inglês como autodidata, pretendo também estudar no próximo ano alemão, e esse canal tem por objetivo compartilhar essa minha jornada de erros, aprendizados. Então vamos lá, o primeiro erro que eu observei, cara, e esse já deve ter acontecido com você, inclusive comenta aqui para mim, é a gente estudar muito mais sobre como estudar do que efetivamente estudar o idioma. Cara, eu tava muito tempo assim pesquisando métodos, fórmulas de aprender mais vocabulário, de melhorar o meu listening, recursos, ferramentas, buscando entender melhor como melhorar o meu desenvolvimento de fala. E aí eu me dei conta que eu estava muito mais estudando sobre como estudar do que efetivamente estudando. Então é um erro assim que estava matando o meu desenvolvimento, porque a partir do momento que a gente fica também imergindo em vários tipos de métodos, várias pessoas falando de várias formas diferentes, isso vira uma bola de neve dentro da cabeça, a gente deixa o nosso cérebro gordo de informações e no final das contas a gente não usa nada depois. Então, inclusive, dá uma olhada aí, se você não está consumindo muito conteúdo sobre como estudar do que estudar efetivamente, para poder ter uma balança mais equilibrada nessa jornada. Um outro erro muito comum que eu observei, que aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com você, não sei, me conta aqui, é querer estudar todos os blocos do meu plano num único time, numa única jogada. O que eu quero dizer para vocês? Eu estava buscando ir à academia 5 horas da manhã e no retorno começar a iniciar os meus estudos do idioma. E aí eu queria, só no período da manhã, trabalhar todas as vertentes do meu planejamento de estudo. Inclusive, eu já até subi aqui no canal um vídeo mostrando como que eu vou fazer para chegar ao B2 estudando sozinha. E aí eu estava simplesmente fazendo conversação de manhã, e aí eu estava fazendo o estudo de gramática de manhã também, um seguido do outro, sabe? Eu estava já revisando meus flashcards. Aí eu já estava assim, enquanto eu limpava a casa, chegava da academia, tomava banho, já estava fazendo o meu listening ali, desesperada. Eu estava simplesmente louca fazendo uma coisa dessa. Porque não é algo que vá durar de forma constante, frequente ali, não é algo sustentável, quero dizer. Então isso não vale a pena, então eu parei, just breathe, e eu falei, não, vamos respirar aqui. De manhã, na academia, eu vou ouvir minhas músicas. Quando eu chegar em casa, durante o meu café, um banho, dá para colocar uma música, um podcast, alguma coisa de listening das fontes das quais eu já uso. Aí eu paro, sento, faço estudo ativo. À tarde ou à noite eu reviso flashcards antes de dormir, a conversação no meu free time ali, no horário de almoço e tal. Então, assim, dividir em blocos essas necessidades, essas particularidades do meu plano. E não fazer tudo de uma vez igual eu estava fazendo. E eu estava cometendo esse erro, assim, de forma absurda, e eu estava me sentindo exaurida por conta disso também. Outro erro é só estudar quando eu estava animada ou mais motivada, vamos assim dizer. Por exemplo, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou passando por uma situação delicada na vida pessoal, e aí eu me peguei observando que eu estava deixando meio de lado um pouco o meu estudo ativo de gramática, então já estava até acumulando, porque eu separo os tópicos de estudo por semana ali, por dias bonitinho. E eu vi que já estava acumulando um vídeo sobre números, ordinal, time, etc., que eu tinha que estudar durante 3 dias, já estava se estendendo para 5 dias. Por conta disso, nós somos seres humanos, somos emocionais, temos nossos problemas altos e baixos, e aí foi quando eu falei assim, cara, eu tô cometendo um erro aqui, porque eu tô deixando essa circunstância do momento atrapalhar o meu estudo. Falei, não, peraí, nesses momentos de baixa, que eu não estiver bem psicologicamente, estiver com algum problema pessoal, o que eu posso fazer aqui para poder melhorar? Já ter essa previsibilidade, é um ajuste que eu fiz
Então, eu simplesmente parei, analisei ali, quando eu não estiver motivada, não estiver bem, estiver na TPM, mulher tem isso, meu Deus do céu, como eu posso melhorar aqui nesse sentido. Ao invés de eu estudar gramática e conversação pela manhã, que é o que eu faço, vou fazer a gramática pela manhã, vou deixar a conversação para tarde, para não ficar tão pesado, porque eu não estou tão ali no humor, na situação do calor. Mas manter, fazer, sabe? Não desistir. E se ficar um dia, ok, um dia. No outro dia, não, peraí, Dani, você já não fez ontem, bora fazer hoje. Constância, o negócio aqui do idioma, você precisa de constância, não de perfeição. Essa estava sendo fatal para mim, que é priorizar a conversação do que o estudativo. Porque como uma das minhas prioridades é a conversação todos os dias, pelo menos 30 minutinhos, nem que seja 15 de manhã, 15 à tarde, etc., whatever. Adoro falar assim, é muito natural. Enfim, quem está estudando entende isso. Eu estava fazendo o quê? Depois que eu sentava, depois do café e tal, na minha rotina da manhã, eu estava buscando os meus parceiros de conversação e aí eu ficava deixando de lado o meu estudo ativo, que é a gramática, sentar a bundinha na cadeira, aprender vocabulário novo no dia para adicionar o meu flashcard, etc. E aí eu fiz isso durante uns 3, 4 dias, eu falei, opa, tá errado isso aqui. Eu tô deixando o meu estudo ativo de lado, priorizando a conversação. Teve um dia, gente, na moral, falando sério pra vocês, teve um dia que eu conversei 6 vezes com 6 pessoas diferentes e eu não estudei gramática. Eu falei, não, tá errado. Tudo bem que minha prioridade é a conversação, mas a partir do momento que eu tive uma conversação, cadê a gramática? Cadê o vocabulário? Eu preciso de vocabulário para continuar me desenvolvendo. Sem vocabulário, eu não me desenvolvo, eu não tenho um repertório para poder conversar com os nativos. Então, eu busquei reequilibrar essa balança. Comecei o meu momento de estudo, vamos estudar ativamente primeiro, depois a gente faz a conversação, porque a conversação é flexível, pode ser de manhã, tarde, noite, etc. A gramática não, já requer mais atenção, uma mente mais descansada, então eu prefiro logo de manhã cedo. Então eu fiz esse reajuste de rota e eu estou compartilhando isso com você e gostaria que você avaliasse também o que você tem priorizado. Tem estudado mais gramática do que conversado? Você tem ouvido muito listening, mas tem falado pouco? Então, é sempre buscar essas nuances do nosso ambiente e fazer os ajustes possíveis. E, por último, acompanhar o progresso. Porque como a gente vai saber se estamos indo bem ou não sem ter uma ferramenta de análise do progresso? Primeiro tem o feedback. Então, hoje em dia eu tenho os feedback dos nativos, uma agenda que eu escrevo um pouquinho. Nessa minha agenda, eu vou pegar para vocês. Voltei. Aqui, ó. Na minha agenda eu escrevo aqui o que eu aprendi no dia, como é que foi o meu desenvolvimento, o que eu preciso melhorar, como foi a minha conversação, se eu me senti mais confiante ou não. Então tá tudo aqui, ó. Eu vou anotando, vou escrevendo para poder avaliar esse meu progresso, sabe? Ter isso palpável, poder verificar onde eu posso melhorar. Gente, ser autodidata é sofrido, é gostoso, mas é sofrido, porque a gente tem que avaliar o nosso desempenho, avaliar as ferramentas, avaliar todo o nosso plano de estudo, mas é muito gostoso, tá? Eu gosto de ser autodidata. Então, avalie aí no seu plano de estudo, seja por meio de feedback de nativos, de conversação, de professores, seja por meio das suas próprias anotações pessoais, seja por uma planilha de Excel, onde você vai anotando ali tudo que você está fazendo ao longo do dia, dos meses, mas é importante a gente ter um progresso. E eu acho que eu vou colocar futuramente, quando eu estiver já arrastando ali no B1+, fazendo testes na internet gratuitamente, de forma periódica, para poder avaliar isso também. Apesar de todos esses erros, eu chego à conclusão de que errar não destrói a nossa jornada, mas acaba nos incapacitando de evoluir. Por isso que a gente precisa observar. O que realmente destrói a nossa jornada de desenvolvimento e progresso no idioma, como autodidata, é a falta de constância, é a falta de empenho. Então, por isso que eu parei, analisei essas coisas, reformulei tudo e trouxe aqui para você também, para você poder analisar nos seus estudos de rotina, eu ia falar nos seus negócios. E aí, você se identificou com algum deles? Comenta aqui, vamos conversar. Take care!